Você ora, espera, insiste, clama e o céu parece fechado. As respostas não vêm, os sinais não aparecem e o silêncio se prolonga. Então a pergunta surge, quase automática: Deus está em silêncio? Mas existe uma pergunta mais honesta, mais desconfortável e mais necessária que quase ninguém quer fazer. Será que é silêncio de Deus ou desobediência sua? Porque nem todo silêncio vem do céu. Alguns vêm daquilo que você decidiu ignorar. É mais fácil acreditar que Deus se calou do que admitir que Ele já falou e você não obedeceu. O silêncio, nesse caso, vira um refúgio emocional. Ele protege o ego, mantém a imagem de alguém que espera em fé, quando na verdade está parado por resistência interna. Porque obedecer custa. Obedecer exige mudança, e mudança confronta áreas que você prefere manter intactas. Muita gente confunde silêncio com ausência, mas Deus não se ausenta sem motivo. O que acontece com frequência é que ele para de repetir o que já foi dito, porque Deus não negocia instruções. Ele não entra em ciclos infinitos de explicação enquanto você decide se vai obedecer ou não. Quando a direção é clara e a atitude não vem, o céu fica quieto, não por indiferença, mas por coerência. O problema é que o cristão moderno aprendeu a espiritualizar a própria resistência. Ele chama desobediência de esperar o tempo de Deus, chama medo de prudência, chama comodismo de paz. Tudo ganha um nome bonito para evitar o confronto direto com a verdade. Mas Deus não chama de paz aquilo que te mantém parado. Ele não chama de espera aquilo que é fuga. O silêncio de Deus raramente é abandono. Na maioria das vezes é um espelho. Ele revela onde você travou, onde parou, onde escolheu conforto em vez de fidelidade. E enquanto você não volta para o ponto da última instrução, nada avança. Não porque Deus está distante, mas porque você saiu da rota. Existe um padrão espiritual que se repete ao longo da vida de muita gente. A oração aumenta, o jejum aparece, as palavras ficam mais bonitas, mas a prática continua igual. E então vem a frustração. Por que Deus não responde? Mas a resposta já foi dada antes, em forma de direção, de confronto, de ajuste. Só que obedecer significaria perder algo. Um hábito, uma relação, um comportamento, uma zona de conforto. E isso dói mais do que o silêncio. O clímax dessa verdade começa quando você entende que Deus fala, mas não força. Ele orienta, mas não empurra. Ele direciona, mas respeita sua decisão de obedecer ou não. E quando você escolhe ignorar, ele escolhe silenciar. Não como punição, mas como consequência. Porque continuar falando para quem não obedece gera ilusão espiritual, não crescimento. Talvez hoje você esteja dizendo que não sente mais a presença de Deus como antes, que as orações parecem vazias, que a palavra não impacta. Mas já parou para pensar se isso começou depois de uma decisão adiada, depois de um ajuste ignorado, depois de algo que você sabe que precisava mudar, mas decidiu empurrar para depois? O silêncio quase sempre começa onde a desobediência foi normalizada. Deus não compete com suas desculpas, ele não grita para ser ouvido. Ele fala de forma clara, simples e direta, e quem quer ouvir, ouve. Quem não quer obedecer, pede mais sinais, mais confirmações, mais provas. Mas Deus não confirma o que já foi confirmado, ele espera postura. Existe uma diferença entre esperar em Deus e se esconder atrás dele. Esperar é ativo, envolve vigilância, preparo, alinhamento. Esconder-se é passivo, usa o nome de Deus para justificar a própria estagnação. E muita gente está chamando de silêncio aquilo que na verdade é resistência pessoal. Quanto mais você ignora uma instrução, mais distante a voz parece, não porque Deus se afastou, mas porque sua sensibilidade diminuiu. Obediência afina o ouvido espiritual, desobediência embota. Com o tempo, você até continua orando, mas já não reconhece a direção quando ela vem, e isso é perigoso, porque cria uma fé confusa, dependente de emoção e não de convicção. O silêncio de Deus não é o fim, ele é um convite,
um convite para voltar ao ponto onde você parou de obedecer, para revisar decisões, para alinhar prática com discurso, para parar de pedir novas respostas enquanto ignora as antigas, porque o céu não está fechado, você é que fechou algumas portas internas. Talvez você esteja esperando uma nova palavra, quando o que Deus quer é uma atitude. Talvez você esteja pedindo confirmação, quando Ele espera arrependimento. Talvez você esteja clamando por direção, quando Ele aguarda obediência simples. E enquanto isso não acontece, o silêncio permanece, não como castigo, mas como alerta. Agora, a pergunta precisa ser feita sem maquiagem espiritual. Se Deus falasse hoje exatamente o que Ele já falou antes, você obedeceria? Ou pediria mais tempo, mais sinais, mais garantias? Porque a forma como você responde a essa pergunta revela se o problema é silêncio do céu ou desobediência sua. O silêncio de Deus nunca é aleatório, ele sempre aponta para algo. Ele revela áreas que precisam ser ajustadas, ele expõe decisões adiadas, ele confronta uma fé que pede muito, mas se move pouco. E quem entende isso não se desespera no silêncio, ele se examina. Talvez hoje não seja o dia de pedir para que Deus fale mais, mas de decidir obedecer melhor, de alinhar hábitos, de romper com o que você sabe que não agrada, de sair da zona confortável da justificativa espiritual e entrar no terreno firme da prática obediente. O silêncio de Deus também revela o quanto você está disposto a amadurecer, porque enquanto muitos querem respostas rápidas, Deus forma caráter profundo. Ele não trabalha na ansiedade, ele trabalha na convicção. E convicção só nasce quando você decide obedecer, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir segurança total, mesmo sem garantias visíveis. O silêncio nesse nível não é ausência de cuidado, é um teste de maturidade espiritual. Existe uma geração inteira que quer ouvir Deus, mas não quer ser confrontada por Ele. Quer palavras que confortem, não direções que cortem. Quer promessas, não correções. Mas toda voz que transforma também confronta. Toda palavra que direciona também exige ajuste. E quando você rejeita o confronto, o silêncio vem como consequência natural, porque Deus não alimenta uma fé que só aceita o que agrada. Quanto mais você adia a obediência, mais o silêncio se prolonga. Não porque Deus está distante, mas porque Ele não negocia princípios com pressa humana. Ele sabe que obedecer depois de muita insistência ainda é melhor do que continuar resistindo. Mas cada adiamento endurece um pouco mais o coração. E um coração endurecido tem dificuldade de reconhecer a voz, mesmo quando ela volta a falar. Talvez hoje seja o dia de parar de interpretar o silêncio como rejeição e começar a enxergá-lo como misericórdia. Misericórdia porque Deus poderia permitir que você seguisse adiante desobedecendo, colhendo consequências ainda mais duras. Mas Ele para tudo, cala o céu, suspende o avanço, até que você volte ao ponto onde a obediência foi trocada por justificativa. Porque quando a obediência retorna, a voz também retorna. E quando a voz volta, o silêncio deixa de ser um problema e passa a ser apenas uma fase superada. Agora eu quero te chamar para um posicionamento real. Se essa mensagem falou com você, vá agora nos comentários e escreva obediência. Essa palavra representa uma decisão consciente de parar de culpar o silêncio e começar a ajustar atitudes. Eu oro por cada pessoa que se posiciona nos comentários. Se inscreva no canal se você quer mensagens que confrontam, despertam e fortalecem uma fé madura, prática e responsável. Deixe o like para que esse conteúdo alcance pessoas que estão confusas, achando que Deus se calou, quando na verdade Ele está esperando uma resposta. A pergunta final fica ecoando: é silêncio de Deus ou desobediência sua?